Salve pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre associação de resistores, em especial a associação de resistores em paralelo. Bora lá para a lousa. Bom pessoal, está aqui a nossa associação de resistores em paralelo. Hoje o objetivo é a gente entender como é que funciona, por que a gente vai associar em paralelo e qual é a equação que eu uso para fazer isso, tá certo? Então, bora lá para a gente começar aqui rapidinho. É o seguinte, pessoal. O que é que a gente tem? Se eu pegar a seguinte situação aqui, pessoal, ó, preste atenção. Eu tenho aqui uma fonte de energia elétrica, por exemplo, uma bateria, onde eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre os terminais dessa bateria, os polos, tá? Vou dizer que desse lado aqui, ó, eu tenho um potencial elétrico no ponto A, que ele é um potencial elétrico maior do que o potencial elétrico que está aqui no ponto B, que eu vou chamar de VB. É por isso que na pilha tem lá um lado com mais e um lado com menos. Então existe sim aqui uma diferença de potencial, um desnível de energia elétrica entre esses dois pontos. Isso daqui a gente vai chamar de DDP. É a DDP da nossa fonte de energia. Ah, professor. Então existe aqui uma diferença de potencial entre esse ponto de cima que eu estou chamando de A e esse ponto de baixo que eu estou chamando de B. Esse desnível de energia, essa diferença de potencial entre esses dois pontos, faz com que as cargas positivas queiram sair do maior potencial elétrico em direção ao menor potencial elétrico. E esse movimento meio que ordenado dos portadores de cargas elétricas, a gente define como sendo corrente elétrica. E nesse caso aqui, como é do maior potencial para o menor, corrente do sentido convencional. Então existe uma corrente elétrica aqui, ó, gerada pela minha fonte de energia elétrica, tá? E aí, professor, o que é que acontece? Ora, ela chega nesse ponto, tá? A corrente chega nesse ponto, tem alguns caminhos, se divide e chega nesse outro aqui, ponto de baixo, se junta novamente para ir para a fonte, tá? Então, perceba, eu tenho uma fonte de energia fornecendo diferença de potencial e essa diferença de potencial faz surgir uma corrente elétrica nesse circuito. Como a gente tem todo esse fio aqui de cima conectado ao mesmo ponto, ó, deixa eu destacar aqui, ó, todo esse fio aqui está ao mesmo potencial elétrico, eu posso dizer que nesse ponto aqui eu também tenho o ponto A. E como no de baixo a gente tem todo esse fio conectado ao mesmo ponto, posso dizer que tudo isso que está aqui embaixo está no mesmo potencial de B. Ah, professor, olha que doido. A diferença de potencial da minha fonte está na associação de resistores que eu tenho. Então, eu tenho três resistores aqui, ó, que eu vou chamar de R1, R2 e R3. Tranquilo? Então, a mesma diferença de potencial que eu tenho lá na minha fonte, ou seja, a DDP da minha fonte, eu estou encontrando aqui, ó, na minha associação de resistores. O da fonte está aqui. Beleza? Tranquilo, professor. E qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é simples. É a gente trocar esses três carinhas por apenas um único resistor que vai fazer o papel desses três caras também. Tá certo? Então, vamos tirar 3, colocar 1 e o circuito vai funcionar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a potência elétrica consumida entre os pontos A e B permanece a mesma, porque a gente não quer mudar nem a tensão entre os pontos A e B e nem a corrente que entra em A e sai em B. Então, tensão vezes corrente, na potência, a gente está conservando a potência elétrica aqui
nesses pontos A e B, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Se a gente lembrar da lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, LKC, lei dos nós, né? A gente percebe que quando a corrente elétrica que vem da fonte chega no ponto A, ela tem agora 3 caminhos possíveis para seguir. Ela pode seguir aqui, ó, pelo resistor R1, que eu vou chamar de corrente I1. Ela pode vir parte dela pelo resistor R2, que eu vou chamar de I2. E ela pode também, ó, vir parte dessa corrente pelo resistor R3, que eu vou chamar de corrente I3. Então, perceba, a corrente, quando chega no ponto A, ela tem 3 possíveis caminhos. Então, ela se divide, né? E aqui embaixo, ó, ela se junta novamente para voltar a ser a corrente que vem lá da fonte. I1, I2 e I3 aqui, ó. Ah, professor, legal. Isso daqui é chamado de lei de Kirchhoff dos nós, ou seja, vou colocar aqui do lado, ó. Se a gente analisar o nó A para o nó A soma das correntes elétricas que chegam no nó A, tem que ser igual à soma das correntes elétricas que saem do nó A. Ah, lei de Kirchhoff, exato, professor. Então, vamos olhar. Quem é a corrente que está chegando no nó A? Ó? Quem é que está chegando no nó aqui? Ó? É a corrente que vem da fonte e da fonte. Tem mais alguma? Não. Isso tem que ser igual às correntes que saem do nó, ou seja, I1 mais I2 mais I3. Então, ó, I1 mais I2 mais I3. Tranquilo? Temos aqui a nossa primeira relaçãozinha, a nossa primeira característica da associação em paralelo. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é distribuída em cada resistor. Ah, professor, como assim? Ora, chega uma corrente da fonte total e ela é distribuída por cada resistor. E por onde é que vai passar mais corrente? Por onde eu tiver menos dificuldade, por onde eu tiver menos resistência elétrica. Tranquilo? Beleza? Então, temos aqui a nossa primeira característica aqui, ó. As correntes que passam por cada resistor pode ser diferente. Ou seja, a corrente que vem da fonte é distribuída para cada resistorzinho. Tá aqui nossa primeira equação, nossa primeira relação que a gente tem. Tranquilo? Outra coisa, percebam, todos os resistores estão conectados entre os pontos A e B. Então, se eu tenho o potencial elétrico da fonte aqui ligado entre os pontos A e B, a tensão elétrica da fonte, é igual à tensão elétrica que está no resistor 1, que é igual à tensão elétrica que está no resistor R2, que é igual à tensão elétrica que está no resistor R3. Ah, professor, numa associação em paralelo, todos os caras que estão conectados entre os mesmos pontos, nesse caso aqui, ó, ponto A e ponto B, todo mundo que tiver conectado uma perninha de um lado, uma perninha do outro, vai ter a mesma DDP da fonte, exato. Vai ter a mesma tensão elétrica, a mesma DDP da associação, cara. Olha que doido. Se a fonte tiver 12 volts, cada resistorzinho desse vai ter 12 volts de diferença de potencial entre os pontos A e B aqui desse circuito. Tranquilo? Então, segunda característica, a gente tem aqui, ó, que as DDPs, as tensões elétricas numa associação em paralelas, elas são sempre as mesmas tensões, tá certo? Então, duas características importantíssimas que a gente tem aqui nesse tipo de associação, beleza? Certo, professor? E aí? O que é que eu tenho? Bom, como eu disse, o objetivo dessa aula é a gente trocar esses três caras por um único cara que vai fazer o mesmo papel deles. Só que antes eu quero fazer o seguinte, ó. Pega essa equação 1, vou colocar aqui embaixo, ó. Da equação 1,
Se a gente lembrar, a primeira lei de Ohm diz o seguinte: a tensão elétrica no resistor é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Tranquilo? Daqui eu posso dizer o seguinte, que a corrente que passa por um resistor é a tensão elétrica que está no resistor dividido pelo valor da resistência. Ora, vamos calcular a corrente para cada resistor para ver como é que fica. Para o resistor 1, a corrente I1 vai ser igual à tensão que está no resistor R1. Ora, é a mesma da fonte, dividido pelo valor da resistência, R1. Tranquilo? Para o resistor R2, ora, a corrente que passa no resistor R2 é a tensão do resistor R2, que é a mesma da fonte, dividido pelo valor de R2. E para o resistor R3, a corrente que passa no resistor R3 é a tensão que está nele, que é a da fonte, dividida pelo aqui, o valor da resistência R3, cara. Olha que doido. Bom? Então, consegui calcular a corrente que passa por cada resistorzinho, aqui, a quantidade de ampere que está passando por cada resistor. E aí eu vou pegar essas equações aqui e vou substituir na equação 1. Ou seja, I da fonte vai ser igual a quem? I1, mas quem é I1? U da fonte, dividido por R1, mais U da fonte, dividido por R2, que é I2, mais I3, que é U da fonte, dividido por R3. Como a tensão da fonte é a mesma, eu posso colocar esse termo em evidência. I da fonte vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tudo isso multiplicando a tensão da fonte, tá? Guarda aqui essa equação 3, que a gente já volta nela. Professor, perceba, eu estou construindo um pensamento aqui com vocês, tá? O que é que eu tenho até agora? Tenho 3 equações. A primeira me diz que a corrente que passa por cada resistor, ou melhor, a corrente que vem da associação da fonte, ela é distribuída por cada resistor, e eu sei da equação 2 que todos os equipamentos que estão conectados entre os mesmos pontos têm a mesma DDP, tá? Aqui, E aí, abrindo aqui, utilizando a primeira lei de Ohm, a gente chegou nessa equação 3, I da fonte é igual a esse termo aqui, certo? Que multiplica a tensão da fonte. Tranquilo? Show de bola? Bom, mas como eu disse, o nosso objetivo aqui, cara, é fazer o seguinte, é a gente trocar esses 3 resistores por apenas um resistor que vai fazer o mesmo papel, ou seja, vai consumir a mesma potência elétrica entre os pontos A e B. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Ou seja, eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte. Eu quero um único resistor capaz de fazer o mesmo papel desses 3 caras, ou seja, eu quero um resistor que eu vou chamar de equivalente. Por que equivalente? Porque ele vai ser equivalente em potência, ou seja, ele vai consumir a mesma potência elétrica entre os pontos A e B. Está aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui a minha diferença de potencial da fonte. Essa diferença de potencial eu não vou mudar. Ela vai gerar uma corrente elétrica, que é aquela mesma corrente da fonte e da fonte, porque ela tem que manter a mesma corrente e a mesma DDP para que eu esteja consumindo a mesma potência elétrica aqui, Então tá aqui. E da fonte passando aqui. E agora o que é que eu tenho, cara? Ora, eu posso aplicar aqui a lei de Ohm. Quem é a tensão que está no meu resistor? De novo, ele está conectado entre os mesmos pontos da minha fonte de energia. Ou seja, ele está em paralelo com minha fonte de energia. E se ele está em paralelo,
a tensão do resistor é a mesma tensão que está na minha fonte. E aí, aplicando a lei de Ohm, eu vou ficar com U da fonte vai ser igual ao resistor equivalente vezes a corrente da fonte. Tá? Vou só manipular essa equação para a gente chegar em algo desse tipo aqui, ó. I é igual a alguma coisa que multiplica a tensão. Então, vou passar esse resistor equivalente aqui dividindo. I da fonte é igual a 1 sobre o resistor equivalente vezes a tensão da fonte. Estamos aqui com a nossa quarta equação, cara. Agora, olha que doido. Eu não mudei a corrente da fonte. Tá? É a mesma que está aqui nesse carinha, ó. É a mesma. Eu não mudei a tensão da fonte. Está aqui. É a mesma. Então, por igualdade de equações, eu tenho que o que está multiplicando a tensão da fonte nessa equação 4, ela tem que ser igual ao que está multiplicando a tensão da fonte nessa equação 3, cara. E olha que doido, se a gente fizer isso, fizer essa igualdade, a gente vai dizer o seguinte: 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, cara. Caramba, professor! A gente conseguiu achar uma expressão para fazer o valor da resistência equivalente quando eu tenho uma associação em paralelo. Olha que doido, velho. Olha que doido. Massa demais isso daqui, né? Então, agora vocês têm uma equação 5, que é a equação que a gente tem para calcular um resistor equivalente na associação em paralelo. Ou seja, quantos ohms eu tenho que colocar aqui nesse resistor para que ele faça o papel desses 3 carinhas aqui do mesmo jeito, consuma a mesma potência. Ah, olha que doido, a gente achou uma expressão. Professor, e se tivesse aqui mais resistores? Não só 3, se eu tivesse N resistores, 1000 resistores, ora, saía fazendo essa continha aqui para o enésimo resistor, ou seja, somaria tudo. Então, no fundo, isso daqui, na verdade, é uma soma, tá? Então, o que é que a gente tem, pessoal? Que isso daqui nada mais é do que uma soma de resistores que a gente tem, tá? Então, ó, se eu tiver 1000 resistor, eu faço a continha para 1000 casos aqui, certo? Olha que doido, que doido. Tá, professor, então eu posso dizer que essa continha aqui é relativamente fácil. É, mas a gente geralmente vai trabalhar da seguinte forma, cara. A gente vai trabalhar com uma expressão mais simples do que isso, tá? Que são os casos particulares. Que é o quê, professor? Primeiro caso. Quando a gente tem associação em paralelo, geralmente a gente vai fazer essa continha de 2 em 2, tá? Para 2 resistores de cada vez. Então, olha que doido. Quando eu faço essa continha aqui para 2 resistores, o resistor equivalente vai ser dado pelo seguinte: 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E como é que vai ficar isso daqui? Ó? Posso tirar o MMC entre R1 e R2, R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. Vezes 1, R2. E do outro lado vai dar R1. Posso inverter esses dois lados dessa equação e aí o resistor equivalente vai ser dado por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, cara. Olha que mais fácil, né? Olha como é mais fácil essa continha aqui, cara. É fazer um produto e dividir pela soma deles. Então, quando eu tenho 2 resistores, tá? De 2 em 2, associados em paralelo, ou seja, a mesma DDP, eu posso fazer o produto pela soma. Fica bem mais simples do que fazer toda essa continha aqui em cima, né? Posso fazer produto por soma de 2 em 2. Tá? Esse é um caso particular e é que realmente a gente faz e que realmente eu aconselho você a fazer. E o outro caso, professor? Ora,
Se R1 for igual a R2, como é que vai ficar essa continha? Ou melhor, segundo caso, vou generalizar, tá? Como é que vai ficar isso? Se todos os resistores forem iguais, tá? Se todos forem iguais, como é que vai ficar essa continha? Ora, o resistor equivalente vai ser dado pelo valor de um dos resistores dividido pelo número de resistores, tá? Então, isso daqui, ó, é o número de resistores. Como assim, professor? Imagina aí que você tem, por exemplo, 10.000 resistores. Ou melhor, vamos simplificar. Eu tenho 100 resistores associados em paralelo. E cada um deles tem 100 ohms. Então, você tem 100 resistores de 100 ohms associados em paralelo e você quer trocar todos eles por um único resistor, o equivalente. Ora, em vez de fazer essas continhas aqui de cima, como eu sei que eles são todos iguais, é só eu fazer 100 dividido pelo número total, que é 100, eu vou ter um resistor de 1 ohm. Então, esse resistor de 1 ohm faz o papel de todos esses 100 resistores aqui associados em paralelo. Olha que doido, né? Olha que doido, tá? Certo, professor, mas tem vantagem em fazer isso? Tem, cara. Tem as vantagens, que é o seguinte. Primeira vantagem que eu vejo, quando a gente associa em paralelo, a resistência equivalente, ela sempre vai ser menor do que o menor resistor. Ah, professor. Então, imagine aí no caso aqui que eu tenha uma associação de resistores em paralelo, onde eu tenha 2, 3 e 5. Se eu calcular o resistor equivalente e ele der maior do que 2, já está errado. Porque 2 é o menor. Eu tenho que achar um valor menor do que 2 nesse caso. Tá? Então, a resistência equivalente em paralelo, ela sempre vai ser menor do que o menor resistor que a gente tem, cara. Isso daqui é bom, tá? Dependendo da situação, eu quero diminuir o valor da resistência, tá? Então, eu posso associar em paralelo para fazer isso. Qual é a outra vantagem que eu vejo, professor? É simples. Se eu chegar aqui, ó, e torar esse fio, não vai passar mais corrente elétrica por esse cara. Mas os outros aqui, ó, não foram influenciados. Ou seja, não sentiram o baque aqui de eu ter quebrado aqui esse circuito. Ou seja, numa associação em paralelo, os componentes ou os elementos, os resistores, são independentes um do outro. Se um para de funcionar, os outros não param de funcionar obrigatoriamente, cara. E é essa instalação que a gente tem na nossa casa. Os nossos equipamentos elétricos são ligados em paralelo. Porque já pensou aí o seguinte, tu vai ligar a TV e liga ali, sei lá, uma lâmpada. Aí a lâmpada queima e você, do nada, a TV apaga. Não faz sentido, né? Então, se a lâmpada queima, a TV tem que ficar ligada se eu quero. E é dessa forma que a gente faz a associação das nossas residências, de forma em paralelo, porque eles são independentes um do outro. Tranquilo? Show de bola? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Uma aulinha teórica bem mais completa, tá? Para vocês praticarem um pouquinho a segunda, a associação de resistores em paralelo. Então, no fundo, o que é que vocês têm que lembrar? Mesma tensão, certo? E a corrente da fonte é distribuída para cada resistores. E aí vocês têm as equações para cada caso e os casos particulares de 2 em 2, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe, né? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, curte e comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Assiste o vídeo até o final, não passa nenhuma etapa para você aprender e construir uma base sólida no seu conhecimento. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.